Ô Bruno, atualização aí sobre o Inestrosa, porque é o que estão perguntando, tá? A gente falou no comecinho do programa, mas o Yuri Excel tá perguntando e também do próprio Brenner. Essa história do Brenner também já tá há um tempinho, Tá lá né? ainda, tá E ali, ó. Ryan e Cuiabano, então tem um mercado agitado por Tem lá. Ryan, tem Cuiabano. Vou começar por último, então, com Cuiabano. Ontem o Globo Esporte trouxe a informação que o Vasco tentou a contratação, que tenta a contratação do Cuiabano. Fui um pouco além disso, confirmei que o Vasco já fez uma primeira abordagem por empréstimo e o Nottingham Forest, por enquanto, não se vê interessado. Hoje a prioridade do clube inglês é uma venda. Há outros interessados no Brasil, não me abriram, mas disseram sim que o Vasco procurou com a ideia de empréstimo até o fim do ano. E o Nottingham Forest, por enquanto, colocou essa posição, essa possibilidade de lado. Sobre o Ryan, o Bournemouth continua esperando, entre hoje e amanhã, uma resposta definitiva, porque o Vasco vai empurrando com a barriga, não quer negociar nos moldes atuais, mas não dá um não significativo. Não chega e fala não, não queremos e ponto. Vai empurrando, até porque o Ryan quer muito, os agentes querem muito, a família quer muito. Isso, evidentemente, que vai prendendo o futuro do atacante. O que dá para dizer de novidades sobre o Ryan, para além dessa questão do Bournemouth continuar à espera, é que o Bournemouth continua com um representante oficial no Brasil para tentar desbloquear essa situação. Enquanto o Vasco não falar um não redondo, gigante, significativo, o Bournemouth mantém esse representante no Brasil, de forma mais específica, claro, no Rio de Janeiro, enquanto não tiver essa resposta oficial, porque o Bournemouth continua sonhando, tem o sim do jogador, e até por conta disso ainda acredita ali uma réstia de esperança que a negociação pode vingar, não custa lembrar, 28 milhões de euros mais 7 milhões de euros por objetivos, 35 milhões de euros é a oferta oficial, já oficializada pelo Bournemouth. O Vasco continua insistindo nos 50, há esse distanciamento então de 15, negociação difícil, que o Bournemouth acredita muito por conta do sim do jogador. Sobre o Hinestrosa, eu mandei mais cedo agora no grupo aí, o negócio está praticamente fechado, me confirmam 5,5 milhões de dólares, quase 30 milhões de reais da cotação atual, por 80% dos direitos econômicos do colombiano. Então é mais um reforço, falta só assinar, não dá para cravar que está fechado porque não assinou o contrato, mas o Vasco garante então, ou muito perto de garantir, mais um reforço ofensivo. O Brenner, eu passo a bola para o Hernan, enfim, o Hernan está acompanhando até de forma enfim, de perto a situação do Brenner, que continua na Itália, mas é isso, o Cuiabano, empréstimo não, o Ryan, o Bournemouth continua à espera de uma posição oficial, mas sonhando, e o Hinestrosa, então, praticamente fechado, 5,5 de dólares por 80% dos direitos econômicos. Informação então do Bruno Andrade, hein? Olha aí. Golaço do Vasco contratar esse cara. É muito bom jogador mesmo. Ele fez uma bela Libertadores ano passado lá pelo Atlético Nacional. Não, e ele tava quase fechado com o Boca, né, cara? Com o Boca, que vocês falaram. Até eu vi a imprensa argentina falando que, tipo, ele já tinha passagens compradas para viajar, para assinar contrato com o Boca, e parece que a informação do Bruno e da galera que o Vasco atravessou o negócio e vai pagar um bom dinheiro por ele, né? Ó, o Perdizes Aliás, está por aqui. falar em atravessar, a gente tem ideia aí depois de Guido Rodrigues, viu? É. Quando formos Tá. falar de Grêmio, se houver tempo. Só dar o detalhe do Brenner, É. que a apuração em tempo real, o Brenner, o Vasco fez um ajuste na questão salarial, porque o que estava pegando né, para nossa audiência aqui rotativa, o Brenner né, enfim, e Vasco não se acertaram ainda na questão dos valores, tinha uma diferença para ser vencida ali, para ser ultrapassada. O Vasco ontem manda uma melhora nessa proposta financeira de salário, agora estão aguardando o ok do Brenner para aí sim finalizar tudo e ele poder viajar para o Rio de Janeiro para poder se apresentar ao Vasco, fazer os exames e assinar o contrato. Então, assim, importante esse adendo aqui, importante esse avanço, que ontem precisa ajustar. O Vasco mandou esse ajuste, agora está na mão do Brenner de dar o ok, o aceite, para poder viajar. Há um otimismo de que o negócio não vá se desfazer por causa disso. Então, a fonte com quem eu conversei, fonte nota 9.9, diz 9.9? 9.9, que é fonte muito boa, muito fiel. Sei.
tá para fechar e em breve essa situação. Vamos aqui. Brenner, é o seguinte. Brenner é jogador do Vasco. Cravou. Pode cravar. Aí. Pra fechar aqui, ó. Mãozinha dada. Pá. É jogador do Vasco. Selo fala fonte de... Selo fala fonte de informação. Tá. Eu gosto. Teve um pequeno contratempo nessa negociação. O Vasco fez uma contraproposta salarial e o Brenner aceitou, ontem à noite. Hoje de manhã, lá na Itália, ele se despediu dos companheiros do clube, agradeceu aquela coisa, tal, ao Udinese, está fazendo as malas e deve chegar até sexta-feira no Rio de Janeiro para assinar contrato e exames médicos, contrato e tal, não sei o quê, e se apresentar ao Vasco e já ficar à disposição do Diniz. Foi uma negociação que foi uma verdadeira força-tarefa. E aí a gente traz aqui o bastidor. De um lado, uma parte dos empresários trabalhando com a Udinese e com o Vasco. Na outra, os empresários que são os empresários que conhecem o Brenner desde moleque, estão com ele desde moleque, trabalhando com o jogador no sentido de, o Vasco é um bom clube, tem o Fernando Diniz. E aí entra o Diniz também como um cara fundamental para pro aceite do Brenner para ir para o Vasco. Então foi uma força-tarefa, cada um trabalhando de um lado. Teve uma hora que deu assim, Brenner não foi esse salário que ele estava pensando. Vasco, dá para puxar um pouquinho mais? Puxa daqui, puxa dali, tá aqui, beleza, Brenner, aceitou, bora fazer as malas, vamos para o Brasil. Então foi uma negociação assim cansativa, pelo que eu ouvi nos bastidores desse entorno do Brenner. Uhum. Então, assim, mérito de todo mundo, evidentemente, sucesso pro Brenner. E o Diniz, um cara que vai voltar a trabalhar com um jogador que ele gosta muito, e o Brenner gosta muito do Diniz. O Diniz, ele fez uma força tremenda para ter o Brenner no Vasco, né? E isso, para mim, é um sinal bem claro que o Rayan, até a informação que o Bruno Andrade tem, o Rayan tá de saída, né? Sim. Se ele contrata um 9, que é a mesma função do Rayan, então dá um indicativo. E o Verratti, né, também. O Verratti também é outro que saiu, né? Demorou para sair do Rio de Janeiro, hein? Porque o Rayan, acho que nem era o centroavante, né? Nem é um. Não, mas ele pegou o lugar do Verratti. Pegou. Ele pegou o lugar do Verratti porque o Verratti é uma outra característica do Rayan. Uhum. O Verratti é mais um centroavante, o Rayan é um cara mais de mobilidade. E eu acho que o Brenner é a mesma característica do Rayan. Não é aquele cara que fica preso no ataque, ele se movimenta, né? Ele flutua no ataque. Então, pegou o lugar. E aí ainda tem essa do Rayan, que já há algum tempo o Bruno Andrade traz pra gente, tá cada vez mais também quente e importante esse interesse do Bournemouth, certo, Bruno? Eu não vou cravar que é um acordo fechado, prefiro sempre esperar, até porque envolve muita gente, Vasco, Bournemouth, família, jogador, agentes que tem 10% da negociação. O que dá para dizer de ontem para hoje é que o Vasco se entendeu com o jogador. Com o Bournemouth está muito bem organizado a questão dos valores, 35 milhões de euros globais, 28 fixos mais 7 por objetivos, totalizando então os tais 35 milhões de euros. Eu vinha batendo na tecla e continuo com essa informação que pós-renovação o Vasco ficou com cerca de 60% dos direitos do Rayan, desceu um pouquinho para poder segurar o jogador. O jogador e a família ficaram com 30% e os agentes 10%. Então, como a negociação batendo 35%, o Vasco encaixaria só 60%, o Bournemouth falou que não pagaria mais do que aquilo, então a forma que o Vasco encontrou para conseguir um pouco mais de dinheiro foi conseguir ou insistir para que o Rayan abdicasse de parte dos seus direitos. A última informação que eu tive, a divisão atual ficou o seguinte: o Rayan abriu mão de parte dessa porcentagem, que coloca o Vasco então de 60% para cerca de 70%, então o Vasco consegue mais 10% da negociação, o Rayan abre mão de 10%, ficando com 20%, e os representantes do jogador ficam com 10%. Então, fazendo uma conta rápida aqui, e lembrando, são 28 milhões de euros fixos, mais 7 por objetivos. É bem verdade que são objetivos até de fáceis acesso, mas não dá para garantir que o Vasco vai receber isso agora. Então, em cima dos 28 milhões de euros fixos, o Vasco hoje vai receber quase 20 milhões de euros, 19,5. Se atingir os objetivos, os 7 milhões de euros, totalizando 35, aí o Vasco encaixa quase 25.
24,5 milhões de euros. Então, o desbloqueio ontem foi o Ryan ter aberto, ou seja, abriu mão de parte do seu percentual, porque entre Ryan e Bournemouth está tudo muito bem adiantado faz muito tempo, contrato válido por 5 temporadas. O Bournemouth não aumentaria dos 35 milhões de euros, aliás, 35 milhões de euros, porque os objetivos, como eu disse, são de fáceis acessos. O Ryan passa a ser, ou vai ser muito em breve, a segunda maior compra da história do clube inglês, perdendo para o Evanilson, ex-Fluminense, que custou 37. Então é uma situação para nas próximas horas ou o Vasco anunciar ou o Bournemouth. Eu não vou cravar 100% que está fechado, como eu disse, é uma negociação muito complexa, mas dá para dizer com segurança que avançou de forma significativa. O Ryan de saída, tanto é que não joga hoje contra o Flamengo, o clássico em que o Flamengo vai colocar boa parte dos titulares. Aliás, foi uma notícia ontem muito difundida, muito repercutida. O Vasco não tem o Ryan, o Flamengo tem boa parte dos titulares. Mas é isso, ao longo do dia, quem sabe a gente consegue cravar aí o selo de confirmado, Ryan vendido. Mas caminha para isso, meus amigos, até por conta desse entendimento entre Vasco e Ryan, que era o obstáculo final nessa negociação. E o Bruno está trazendo para a gente, então, essas questões aí dos percentuais, né? Sim. Porque negociação total pode chegar aí a 35 milhões e tal, mas tem aí as metas, os objetivos, né, Hernan? E também esse percentual. E só, Bruno, só para lembrar outro ponto desses... O Vasco, evidentemente, queria 35 milhões de euros fixos, mas isso não vai acontecer, como eu disse, 28 mais 7, só que desses 7 são todos objetivos individuais. E o Bournemouth, como não aceitou deixar um percentual de mais-valia, porque não custa lembrar, até porque a nossa audiência é rotativa, na Inglaterra, na Premier League, você é obrigado a comprar 100% dos direitos econômicos do jogador. Então não dava para o Bournemouth comprar 80% e deixar 20% com o jogador ou 20% com o Vasco. Tem que comprar 100%. Muitas vezes o que os clubes ingleses fazem é deixar um percentual de mais-valia. Isso é possível. Só que o Bournemouth não quis colocar percentual de mais-valia, compra 100% do jogador, não deixa percentual de mais-valia, mas acordou com o Vasco o seguinte: se o Ryan chega agora, enfim, faz a meia volta da temporada, joga mais um ano e depois é vendido, mesmo que ele não tenha cumprido todos os objetivos das bonificações, o Bournemouth paga o que tiver restante. Ou seja, se o Ryan já cumpriu 5 milhões de euros de objetivos e faltam 2 e ele é vendido, o Bournemouth vai lá e paga 2 de forma imediata. Então, de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, o Vasco recebe mais 7 milhões de euros. Ou o Vasco, no caso, a negociação se complementa por mais 7 milhões de euros. O MG tá maluco aqui, mandando quê? uma mensagem atrás da outra. Primeiro pede pro pessoal deixar like, Felipe. Galera, deixa seu like. Faz o dedinho. Aqui, ó. Faz o dedinho. Vai. Isso. Se inscreve no canal. O famoso se inscreve no canal. Falta esse merchan. Também. E aí vamos bater... Quantos likes temos agora? 800. Então, 1.500 pelo menos Isso, hoje. boa. 1.500, tá? Boa. Eu não saio daqui se não tiver 1.500. Não, vamos lá. Ó, o MG, então, tá perguntando do Inestrosa. Vocês sabem se andou Tá fechado essa com o negociação? Vascão. É Tá isso. fechado, Hernan? Negociação encaminhada, o famoso chapéu no boca. Coisa linda. Coisa linda. Chapéu. Parabéns, Pedrinho. Parabéns, Admar Lopes. Parabéns, diretoria do Vasco. Que dar chapéu no boca é legal. Ah, lógico. Eu também acho. Pô, você não tá comemorando? Eu tô Pô, mas comemorando. posso fazer uma parênteses aqui? Hoje em dia, dar chapéu no boca não é tão mais difícil. Não, mas Eu não tô desmerecendo Cara, o calma, chapéu filho. do tá Vasco. tirando o mérito do Vascão. Mas é que o Vasco tem mais força que o Boca hoje em Tá dia. desmerecendo o Vasco. O Vasco tem mais força que o Boca. Ó, galera, arroba Ah, não, os Felipe caras já me S. xingam. Não, Vamos não. lá, Você não torcida sabe do meu perfil. Vascão. Você não sabe meu Vamos lá, perfil. torcida do Vascão em cima. ninguém O Vasco sabe não é mais esse forte que o Boca hoje em dia? Não, mas é que aí a questão é a seguinte. Eu entendi o ponto, eu entendi. Para muitos jogadores, tem essa coisa dessa magia de jogar no Boca. Não, Boca é boca, como eles dizem lá. Boca é boca. o Vasco e é tal. Vasco. E o Vasco é Vasco. Mas vamos lá, Isso aí, o que pegou nessa parte... Não, eu também sou Vascão. O que pegou nessa negociação é que, assim, tinha uma negociação que já estava caminhando com o Boca Juniors, e aí o Vasco entra na negociação e a questão financeira do Vasco foi mais atrativa do que a do Boca. Então é chapéu. Chapelaço, chapelaço. coisa linda. Chapéu. Mas, assim, o Inestrosa... Claro, futebol brasileiro é uma vitrine diferente. É um bom personagem, hein?
Ele é bom. Você viu as redes sociais dele? Ele é bom. É maluco. Ele A é bom. barreira vai ser... Hein, Galindo? Você conhece? Ele é bom. E aí você tem uma questão salarial, você tem uma questão de vitrine, de futebol brasileiro. Cara, na boa, morar em Buenos Aires é bacana. Mas morar no Rio de Janeiro, irmão... Dá pra comparar. Você moraria no Rio? Se for você me falasse... Você morou lá já? Não, só passei temporadas lá. Mas assim, se você falar pra mim assim, Buenos Aires ou Rio de Janeiro, partiu RJ. Nossa, eu escolhi Rio de Janeiro com o olho fechado já. Também? Partiu RJ. E o Vasco... Posso só o Bruno fechar Vicari, uma não. informação Bruno de Vicari, acho que vai pra O Buenos Aires. Galindo que é... De qual é o teu bairro, Galindo? A Barreira, ele é da Ele Barreira. de Botafogo. paciência. Ele é O Botafogo. Galindo é de Não. paciência. Não, o Galindo não é da Barreira? Não, é paciência. Ah, não, é a esposa dele que é da Barreira. É a Cris. É a Cris. O Galindo é paciência. Falou que moraria onde, ô Galindo? Na Barreira. Em Buenos Aires. Falou que Sabe, adora Buenos cala a boca, Aires. Galindo, Tá de cala a sacanagem. boca. Ah, Galindo, nem vou te ouvir mais, Cala a Galindo. boca, ó. Galindo. Vamos tirar, aqui, ó, vamos fazer um protesto Esquece. aqui, ó. Já tirei. Todo mundo Todo mundo tira o tira, ponto. tira a roupa. Tira o ponto, Vamos Tchau, só Galindo. nós aqui, não vou... Que Ô, o Bruno otário. Andrade... Ai, que otário, ai, que otário. Que otário. Ô, Bruno, você vai completar a informação do Vasco? Não, mais uma de Vasco, então, o pacotão de Vasco. Ontem a É gente trouxe a verdade. informação que o Vasco sondou, tentou o Cuiabano, e depois o Felipe no site da ESPN falou também que o Botafogo foi para cima, enfim, quem sabe regressar ao Cuiabano. Ontem a gente falou que o Nottingham Forest não emprestava, era só venda. A resposta foi essa para o Vasco e para o Botafogo, e hoje pela manhã me confirmaram o valor que o Nottingham Forest pede para negociar o Cuiabano em definitivo, 10 milhões de euros, mais ou menos 63 milhões de reais na cotação atual, um preço salgado, inviável para um lateral esquerdo, apesar da qualidade. Então, nesse momento, muito distanciamento do Vasco e do Botafogo por conta do valor. Queriam por empréstimo, o Nottingham Forest só vende, o valor é excessivo, é alto, então, por enquanto, aí panos quentes na possibilidade de regresso do Cuiabano para o Brasil. eu vi essa notícia do Cuiabano. Começou a surgir do Vasco querendo Cuiabano. Aí chamei uma pessoa do Botafogo e perguntei, pô, vocês não vão entrar nessa história? Aí falou, já entramos. Então, já entrou nessa disputa pelo Cuiabano. Como o Bruno falou, tanto o Vasco como o Botafogo querem o Cuiabano por empréstimo, o que não vai rolar. O Bruno já falou que é só bem definitivo, 10 milhões de euros. E é um jogador que o Botafogo entrou na conversa novamente. E só lembrar que o Cuiabano estava no Botafogo até dezembro. E aí ele se despediu, foi para o Nottingham Forest. Nottingham Forest já falou que ele não deve ser utilizado até junho. E aí vai priorizar uma venda em definitivo. O Cuiabano, por sua vez, ele não quer ser emprestado para um clube tipo alternativo no futebol europeu e aí priorizaria uma volta ao futebol brasileiro. Ah, claro. E tem a boa relação do John Textor, dono do Botafogo, com o Marinax, o grego que é dono do Nottingham Forest. Então, por essa boa relação, eles estão em conversa e o Botafogo entrou nessa disputa com o Vasco pelo Cuiabano. Então, vamos ver. Vai ter um desenrolar essa história.